Olá, eu sou a Viviane Chaves e eu vou estar apresentando um trabalho para a cadeira de suporte ao usuário, onde se trata de comunicação. E eu vou explicar como surgiu o Halloween. Primeiro, a gente vai para a origem dessa data, né? A origem dessa data vem do calendário celta, quando as antigas tribos celtas dividiram o ano entre metade luz e metade trevas. Um feriado deles, o Samhain, que significa fim do verão, foi o precursor do Halloween e marcava o início da metade das trevas. Há milhares de anos, o celta, um dos primeiros povos da Europa, comemorava os festivais da colheita acendendo fogueiras na noite de 31 de outubro para receber seu novo ano. Para os povos da antiguidade, a colheita era questão de vida ou morte, pois se a plantação não vingasse, todos morreriam de fome. Diz uma antiga lenda que nessa noite do sonho, os vivos ficavam presos no mundo dos mortos e os mortos apareciam no mundo dos vivos. Mas pouco se sabe sobre o Samhain realmente. A gente tem alguns relatos, algumas teorias que a gente dá base para a origem do Halloween. Mas então, como essa antiga tradição sobreviveu ao passar dos anos e se tornou o Halloween que a gente conhece hoje em dia, né? O tradicional Halloween. Ela foi cultivada principalmente pelos cristãos. Com o intuito de converter os pagãos, eles adotaram e modificaram tradições folclóricas, como um dos festivais pagãos mais importantes, que era a Lemúria. Era um festival onde era para se acalmar os espíritos dos mortos e era comemorado dia 13 de maio. A igreja cristã incorporou a Lemúria e o transformou no dia de Todos os Santos, com o intuito de cristianizar uma data pagã, mas sem perder a essência de uma comemoração tão antiga. E essa mudança agradou tanto que eles resolveram alterar a data para 1º de novembro, que é um dia depois do Samhain, que era comemorado, né, antigamente dia 31 de outubro. Como caía um dia antes de Todos os Santos, né, foi mudado pela Igreja Católica, as pessoas começaram a chamar de All Hallows Eve, que quer dizer Noite de Todos os Santos em inglês. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a chamar de All Hallows Eve e finalmente começaram a chamar de Halloween. E assim surgiu o nome Halloween. Para mostrar controle, a Igreja Católica criou um feriado para todas as almas cristãs, que é o atual dia de finados, comemorado em 2 de novembro. Então a gente tinha 31 de outubro o Halloween, dia 1º, dia de Todos os Santos, e dia 2, dia dos finados. E assim surgiu a tradicional data do Halloween. Agora eu vou explicar como surgiu algumas tradições do Halloween e como ela foi se tornando o que são hoje. Primeiro, o Trick or Treat, que quer dizer doces ou travessuras em português. Foi a Igreja Católica que ajudou a estabelecer essa tradição. Tudo começou em um dia de finados na Idade Média, quando os padres começaram a pedir para os fiéis rezarem para as almas presas em um mundo intermediário, chamado por eles de purgatório. O que lembra um antigo costume medieval, que era as crianças saíam pedindo um bolinho da alma, que é tipo um muffin com uvas passas, e em troca as crianças se ofereciam para rezar pelas almas no purgatório. Logo depois, há relatos que na Inglaterra, algumas pessoas se vestiam com fantasias e saíam nas casas fazendo apresentações, e em troca elas ganhavam algo para comer, que é bem parecido com a tradição de doces ou travessuras, né? Com o passar dos anos, isso foi se tornando uma forma de subornar as crianças para acabar com o vandalismo que era presente na época. Então, as crianças, porque na época estava tendo uma onda de vandalismo onde crianças, para brincar, jogavam pedras em janelas, em vidraçarias, e aí surgiu essa forma de subornar as crianças. Olha, eu te dou um doce, em troca você não faz uma travessura comigo. E foi assim. Agora eu vou falar um pouco sobre fantasmas e lençóis brancos. Por que as pessoas começaram a colocar, né? Assim, é bem breve. O lençol branco, né? E como surgiu que os fantasmas ficavam em lençóis brancos, é porque os mortos, quando morriam, eles eram
cobertos por uma mortalha, que é justamente esse pano que cobria eles para serem sepultados. E é isso, bem básico, né? E agora a lanterna de abóbora, que na minha opinião é a história mais legal, porque ela deriva de uma lenda antiga que é do Jack o Miserável, que era um homem tão ruim que conseguiu ser expulso do inferno. O que não era muito fácil, né? Claro, para a pessoa ser expulsa do inferno você tem que saber o nível. Mas o diabo ficou com pena dele e deu uma brasa de carvão tirada do fogo do inferno para que ele se guiasse. Então Jack pegou a brasa e botou dentro de um nabo sem miolo e saiu andando por aí. Aí dessa lenda surgiu a antiga tradição europeia de as crianças acenderem velas dentro de nabos. Mas com o passar dos anos se substituiu pela abóbora, foi levado para essa tradição para outros cantos do mundo, como a América e aí, por aí. E aí, uma pequena, como posso dizer, uma pequena curiosidade sobre por que agora se faz caras nas abóboras, é uma alusão à morte, entendeu? Como se fosse os cadáveres, sem nada, sem olho, só o cadáver. E é isso. Aqui tem alguns símbolos do Halloween, como o morcego, gato preto, aranha, fantasma, caveiras e a tradicional abóbora. Esse é um trabalho, como eu já tinha dito, para o suporte usuário. Aqui tem algumas fontes que eu tirei inspiração para esse trabalho, como um vídeo muito bom, que é um documentário do canal History, e ele é muito bom. E tem também essa matéria da BBC, que é muito boa também. E é isso, como a gente está no mês de outubro, muito próximo do Halloween, Happy Halloween!